Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre os demônios nos evangelhos. Você! Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Eu tentei imitar aí o Zé do Caixão, fazer uma voz soturna, uma praga do Zé do Caixão, mas acho que não vem ao caso. Foi uma introdução errada, perdoem-me, mas depois de 232 programas, olha um número, um palíndromo, hein, Alexandre? Que coisa! Um palíndromo numérico, se é que isso existe. Deve existir, não, existe. Existe quando tem data lá, eles não falam que é a data palíndromo? Que bonito. Mas no fim nada justifica essa péssima imitação do Zé do Caixão. Bom, nós já falamos dos nomes do Inominável e hoje a gente vai falar um pouco falamos sobre exorcismo. Já falamos sobre exorcismo. Vixe, lá atrás, hein, Alexandre? Não tava nem no número 10 ainda, hein? Lá atrás. E dessa vez a gente vai continuar falando sobre ele, o Inominável. Mas na verdade a gente vai falar sobre as ocorrências ou os enfrentamentos de Jesus, ou quantas vezes o demônio, o diabo é mencionado, ou quais as principais ocorrências no Novo Testamento, melhor dizendo, em especial nos evangelhos. É isso, não é, Alexandre? É isso. Por enquanto é isso. Os maiores embates. Quem sabe se no 454 a gente volta com o tema. Não, pode ser no 282. Tem palíndromo até 9. Quem sabe, mas uma coisa que não falha é o jogo. E não é meu, é teu, Alexandre. Então vamos lá. Se o jogo é meu, vamos de loucura, né? Vamos de sandices. E eu vou, primeiramente, Pedro, pedir que você pense aí em 2 verbos fofinhos, legais, verbos que te lembram coisas boas. Amar e beijar. Boa. Amar é muito batido, escolhe outro. Beijar e correr. Eu gosto de correr. Anote aí esses verbos. Tá. Beijar. Eu vou escolher 2 aqui. Correr. Eu vou escolher adoçar e florear. Olha aí, que é o que a gente faz há 232 programas. É isso. Agora, Pedro, eu vou pedir que você aí no seu navegador de internet mais próximo entre aí numa livraria de livros virtuais. Vou entrar naquela que tem nome do Estado brasileiro. Não, eu vou entrar na minha empregadora. Não, vou entrar na outra. Abra um mais genérico, assim. Entrei na genérica porque ela tem outros títulos, né? Vamos lá. É imprescindível que tenha outros títulos que não da Paulus Editora. Isso. Uma das melhores editoras do... É a melhor. Talvez equipare-se ali com a FTD. Sim. É que a gente não publica, né? Didático, né? Mas se publicasse ia ser excelente. Vamos pra frente, Alexandre. Vamos lá. Chega de conversa fiada. Aí, Pedro, na busca você vai digitar as letras FOD, porque é tudo sobre isso esse jogo. Livros... Isso. Tudo junto. E aí a gente vai ter uma série de títulos de livros que contém essas 3 palavras, essas 3 letras, melhor dizendo, né? Achou aí alguns? Não fale os títulos, só me diga se achou. É tudo a mesma coisa, né? Aqueles livros besta lá, mas vamos lá. Exatamente. Mas, Pedro, eu fiquei curioso esses dias de saber quantos existiam. Existem vários, né? Muito. É absurdo isso aqui. Olha, eu pensava alguma coisa sobre isso esses dias, hein? Eu não lembro o que, rapaz. Eu não lembro o que. Eu vou te dizer o que eu penso sobre isso, mas depois de a gente concluir o jogo, pra gente dar continuidade no jogo,
A proposta é a seguinte: você vai me propor aí um dos seus verbos, eu vou encontrar aqui um desses livros que contém as 3 letras FOD e eu vou mudar o nome do livro. E esse nome mudado que eu vou fazer aqui, eu vou pedir, Pedro, do que se trata este livro? Ah, tá bom. Tá, então eu vou te dizer um verbo, é isso? Me diga um verbo. Correr. O título que eu te dou a partir destes aqui é Se Vira, Corra e Saia. É o nome do livro aqui. O que se trata este livro, Pedro? É uma moça na capa, né? Eu tô vendo aqui. Exato. Do que se trata esse livro, Alexandre? Não, eu que pergunto pra você. Agora você me diga. Ah, Se Vira, Corra e Saia? É um livro que fala sobre relacionamentos trabalhistas abusivos. É isso, se vira pra procurar um novo trabalho, corra daí e saia daí, né? Não se sustente quanto tempo precisar. É isso, é um livro sobre relações trabalhistas abusivas. Que acontecem muito no Brasil. Se vira, procura a porta da saída, corre pra lá. Corre e corra. E saia. Ótimo. Exatamente. Agora a gente inverte. Vou te dar aqui um dos meus verbos. E o verbo é adoçar. Ah, vamos lá. Nossa, cara, como tem bobagem, né? Com tem essa palavra. Demais. Né? Rapaz. Adoçar. Tem um livro aqui que chama Adoçou Geral. Um livro sobre esperança, de Mark Manson. Não quero levar, não. Sobre o que é esse livro? Adoçou Geral. É um livro que ajuda as pessoas. Um livro de autoajuda, né, Pedro? É um livro de autoajuda que ensina aqueles que leem a serem pessoas extremamente agradáveis em todos os lugares que ela vai. Ela espalha um encanto da vida para todas as pessoas. Adoçou Geral. Já pensou, Pedro? Uma pessoa que seguia por essa filosofia de vida é uma pessoa que quando chega, todo mundo fala, olha, ó, chegou o Adoçou Geral. Já pensou, chegou cara? Docinho. Chegou o docinho. Chegou o torrão de açúcar. Ô, delícia. É isso. Vai mais um? Não? Vamos mais uma rodada. Vamos nessa. Vamos lá. Beijar. O título, Pedro, é O Direito ao Beijar-se. O Direito ao Beijar-se. Isso. Pra dificultar um pouco, né? O Direito ao Beijar-se. Isso. Bom, fala de gente que... É um livro que retrata um problema pós-pandemia, Alexandre. Aliás, pós-pandemia não, né? Porque a gente ainda tá vivendo a pandemia. Mas pós essa fase aguda da pandemia. Talvez um futuro, né? No futuro utópico. Porque tinha gente que tinha o costume de ver qualquer espelho e beijar-se no espelho. Certo. Entendeu? As pessoas tinham essa... Só que agora, com máscara, em lugar fechado, tudo, não tem mais isso, não é? Então é um livro que discorre sobre essa verdadeira crise humanitária das pessoas que não conseguem se beijar nos espelhos. É isso. Perfeito. Ótimo. É uma coisa meio narcisista, né? Exato, e esse livro tá de graça na Amazon, eu tô vendo aqui. Tem que ser, né? Tem que ser. Vamos lá, último, vamos lá. Vamos lá, seu último verbo, florear, Pedro. A Sutil Arte de Ligar o Floreio, de Mark Manson. Muito bem. Olha, a sutil arte de ligar o floreio, Pedro, é uma estratégia inusitada para uma vida melhor, né? É aquelas pessoas que, quando começam a falar, elas vão achando as coisas mais bonitas, né, relativas àquele tema e vai floreando, né? Vai puxando ali uma aspas, outras, né? Uma digressão dali, outra dali. E as coisas mais difíceis de serem ditas, elas acabam sendo
palatáveis, né? Para aqueles que até agradece, né? As coisas mais difíceis podem ser ditas com um floreio, claro, se você domina a sutil arte de ligar o floreio, né? E se ligar no sentido de você estar sempre atento à possibilidade de florear a qualquer momento, né? Olha aí, gostei. É uma conversa quase, né? Um livro sobre uma conversa. Vamos pro tema, Alexandre. Bom, antes da gente ir pro tema, Pedro, o que me chamou a atenção, né, quando eu vi essa miríade, né, de livros com as letras FOD, como a gente está vivendo num mundo onde as pessoas são individualistas, né? Sim. E fazem essa opção de vida, né? Como isso tem se tornado uma opção de vida. E esse número tão grande de livros, vou pedir para você, ouvinte, fazer essa experiência, né? Na sua livraria digital, digitar essas letras e ver como esses títulos denotam essa vontade que as pessoas têm de não viverem mais em sociedade, né? De querer FOD a sociedade. Eu penso que é um modismo e que vai se estendendo, né? Mas é sintomático. Do mesmo jeito que teve o modismo do Bauman em falar que era tudo líquido e, lógico, esgotou o assunto, talvez em contrapartida o Bauman teve essa literatura fuleira, né? Fuleira. Que manda ligar aí o FOD em tudo que é de canto e vira essa papagaiada aí editorial. Mas é assim, volta e meia tem isso, né? Lembra do Dan Brown, né? Lembra dos códigos da Vinci da vida? Volta e meia deve estar acontecendo outros movimentos literários aí, a gente que... Agora é Elon Musk, já vi muito livro do Elon Musk aí, hein? Já vi muito livro aí do bilionário. Então, o novo Noé. Vamos pro tema, Alexandre. A compreensão dos demônios como espíritos exclusivamente rebeldes e contrários a Deus é fruto de um gradativo, mas demorado processo, em que o cristianismo assimilou ideias do Antigo Testamento, dos gregos e do Antigo Oriente. Originalmente, o Antigo Testamento atribuía bênção e maldição unicamente a Deus, e os gregos concebiam os demônios como deuses ou espíritos inferiores, que tanto podiam agir para o bem quanto para o mal. Uma característica dos evangelhos é a de distinguirem nitidamente entre a ação do diabo e a ação de demônios. O diabo é, por excelência, o poder que seduz e tenta para o pecado. A ação dos demônios, nos evangelhos sinóticos, ao contrário, restringe-se a provocar doenças, seja de ordem física, seja de ordem psíquica. Pois bem, Alexandre, a gente decidiu falar sobre os demônios nos evangelhos. Então, pessoal, a gente não vai falar exatamente do Novo Testamento. Lógico, os evangelhos fazem parte do Novo Testamento, mas a gente vai falar das 4 obras e não de todas as ocorrências, mas talvez aquilo que seja principal, né, Alexandre? Porque o Alexandre fez uma seleção aqui e ele me disse que só procurou demônio, não é isso, Alexandre? Na sua só busca demônio. Aí, você só usou isso, não usou Satanás, opositor, nada disso. Não, diabo, nada disso. Nada disso. Então a gente vai usar aí demônio. Lembrar que demônio tem uma correlação direta com daimonia, não é isso, Alexandre? Perfeito. Aquela questão interna. Mas sobre isso, procure o nosso programa Os Nomes do Inominável. Que número é? Não sei. Vai na busca aí que você consegue encontrar. Não é? Mas a gente vai falar especificamente do demônio, é o que se fala muito, não é? E existem algumas percepções gerais dentro dessa demonologia. Gente, olha, isso aqui não é demonologia. Aliás, a teologia cristã católica muito séria nem tem essa matéria, né, Alexandre? Nem isso, não. Nem angiologia.
uma teologia séria, assim, não desmerecendo as outras, mas não se perde tempo com isso. Se fala daquilo que é mais importante, o objeto de estudo, que é Deus, nosso Senhor não Jesus desmerecendo Cristo, as brincalhonas, mas as sérias. A gente... Ué, em Roma tem isso, Alexandre? Olha, se procurar direitinho, tem. Mas não, você vai pegar a gregoriana, vai ter demonologia. Vamos ficar quieto, Pedro. Não vamos falar de pontifícias, não. Pode ser que tenha e eu esteja, então, falando errado. Era o Padre à Morte que dava. Vamos lá, vamos pra frente. E aí, nessas percepções gerais, existem algumas características, não é? Lógico, o Alexandre coloca aqui uma coisa que é bem importante, que em via de regra, o tema aparece em todos os evangelhos, isso. Que é sempre uma tentativa de se colocar Jesus em descrédito. E isso provavelmente era enfrentado pelos redatores do Evangelho, talvez um pouco por Jesus, mas muito mais pelos redatores do Evangelho, que sempre ouviam que Jesus era uma farsa, era uma criação, era uma invenção, e nas redações eles tentam colocar isso. Mas há essas outras ocorrências nos evangelhos em si, não é, Alexandre? Uhum. Cada evangelho tem uma percepção geral do demônio em relação a Jesus, não é? Sim. Olha só, sempre que a gente pega um tema e faz, né, essa busca nos evangelhos, é sempre muito sintomático de algo muito importante quando existe uma ocorrência, uma proximidade nos 4 evangelhos. Porque João, sobretudo João, faz um caminho bem diferente dos sinóticos, né? Então, quando aparece nos 4, quando gabarita nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aí é algo que você fala assim, eita, peraí, tem alguma coisa aqui que é muito importante, né? Mas aí, pra gente não puxar logo as especificidades de João, mas falar dessa coisa que está aí em todos eles, é muito sintomático, né? Eu acho muito significativo mesmo que os 4 evangelhos falem, de alguma maneira, da desconfiança da origem dos, digamos assim, poderes de Jesus como talvez demoníacos. Alguém sempre bota como suspeita. Ele age pelo príncipe dos demônios, o Beelzebu. Ele é filho do demônio. Então, veja, quando a gente percebe que os evangelhos dão muita importância para isso, a gente pode pensar que, primeiro, eles estavam querendo muito ofender Jesus, né? E sim, que essa ideia de demônio talvez tenha mais a ver, né, naquele tempo de Jesus, com algo ruim, que pode ser mais um adjetivo do que outra coisa, do que propriamente o que a gente chama hoje de demônio, como um ser, né, uma entidade espiritual não corpórea. O que você acha disso, Pedro? O que eu percebo, assim, isso é histórico, né, Alexandre? Essa tentativa de colocar Jesus em descrédito, ela é histórica. Dizem que a primeira imagem real de Jesus é um crucificado com a cabeça de burro. Uhum. Então, essa ligação de Jesus com o mal, ou com o demônio, com essa figura ruim, ela data do início do cristianismo. É sempre a tentativa de descrédito, não é, Alexandre? Uhum. Você demoniza o outro, não é? Não tem aí o demônio do comunismo, o demônio do não sei o quê, não é? Uhum. Você sempre coloca aí, não nessa figura não corpórea, mas sempre incorpora em alguém ou coloca como adjetivo em alguém essa ligação direta com o demônio. Então eu acho que natural nessa primeira olhada sempre esse tipo de associação. Mas eu lembro ao mesmo tempo, até para andar um pouquinho, que o professor Antônio Manzato dizia em Cristologia, e esse acaba sendo um programa mais cristológico, de que o que você poderia dizer da ação de Jesus? Bom, você poderia dizer que ele fala do reino, que ele vem implementar o reino, mas você pode dizer, sobretudo, que Jesus vem combater o mal, não é isso? Essa é a definição que você pode dar assim muito clara de Jesus. Na impossibilidade de você dizer da origem do mal, você pode dizer que Jesus combate o mal, né? Então
então esse mal associado a ele, tudo isso, na verdade, mostra essa tentativa de associar, mas de fato é Jesus o que combate, o que vai contra. Eu acho que isso é importante. Aí, Alexandre, olhando dentro dos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, há algumas particularidades, não é? Que Sim. Creio que julgo serem necessárias, né? Primeiro de tudo, lembrar sempre o contexto no qual os evangelhos foram escritos. E dentro desses contextos a gente consegue perceber muito bem aquilo que é essa relação do demônio elencado, vamos assim dizer. Por exemplo, você pega ali Mateus, que é o evangelho escrito para as comunidades de judeus que estavam indo para o cristianismo, migrando para o cristianismo, não é? Mateus tem algumas características muito grandes e, sobretudo, é o único evangelho que coloca o demônio e o fogo eterno, né? Que dá essa alusão para o inferno no fogo, não é isso, Alexandre? Sim, olha, isso também é muito sintomático, Geena, né? Então, talvez dê um programa à parte quando você pensa no fogo eterno, porque a nossa primeira imagem é essa do inferno, né? De um lugar abaixo da terra que tem um foguinho lá e tudo. Só que, na mentalidade judaica, que não existe essa existência extracorpórea depois da morte tão clara assim, o fogo eterno é a Geena, que é como se fosse o lixão que você deixa um fogo eterno ali para ir queimando os gases, né? Sim. Pelo menos foi assim que eu aprendi com o seu diretor espiritual primeiro, Zé Arnaldo. Sim, é isso mesmo. E ficava na parte de trás da cidade santa, né, de Jerusalém, era ali o grande lixão, e ficava queimando, lógico, por causa da emissão de gases, né? Você tinha que jogar o lixo fora, e aí você jogava ali na Geena, né? E tem essa relação de fogo, de inferno, né? É um lugar muito mais geográfico do que ontológico. Essa é a verdade, né? E aí, Pedro, voltando àquela sua ideia de Jesus como aquele que luta contra o mal, é bem significativo que esta passagem que fala do demônio e os seus comparsas, os seus anjos camaradas, que serão jogados no fogo eterno, junto com quem? Com quem fez o mal aqui, né, na terra depois de ouvir o evangelho. Né? Sim. Então, essa linha de raciocínio, ela serve muito para você entender que diabo é esse negócio de demônio. E de fato, Alexandre, se você olhar no capítulo em que há essa referência, né, no 25, no julgamento das nações, ali é um trecho extremamente apocalíptico, não é? É de gênero apocalíptico. A gente já falou sobre isso. Há também, quando se fala ali que a colheita é o fim do mundo, os ceifadores são os anjos, e aí você vai jogar o joio no fogo e tudo, também é um discurso extremamente apocalíptico. Então, quando há essas referências de inferno, fogo, essas coisas, elas estão ligadas a um gênero, não é? Muito presente aí dentro dos evangelhos. Isso acontece em Mateus. Mas, Alexandre, eu acho que, antes da gente entrar nos despatrocinadores, sim, não tem como não falar de um fato que é muito presente nos sinóticos, antes de falar sim, de Marcos, Lucas e João, que é o enfrentamento de Jesus no deserto. Sim. É a primeira aparição ali do demônio, né? É o primeiro enfrentamento de Jesus, não é? Sim. Olha, a tentação no deserto, que aí a gente pode fazer também aqui a autorreferência lá do programa do Coringa, né? Como anticristo e tudo, é muito interessante. Primeiro que estão nos 3 evangelhos sinóticos, né? E Marcos resolve a coisa em um versículo. É muito Marcos interessante. Sempre resolve, né? Em um versículo. É ótimo. Enquanto Lucas, né? Nossa, cria praticamente um teatro ali, e carrega na tinta, nos detalhes. É quase uma obra renascentista. Marcos
Marcos é minimalista ao extremo, né? E Mateus tá ali no meio das duas coisas. Mas o lance da tentação do deserto é muito louco, porque você tem essas duas figuras que também são antagônicas, né? O Espírito Santo e o demônio, né? Enquanto o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, lá está o demônio para tentar Jesus. Só que isso é muito incômodo, porque, poxa vida, a gente aprendeu que o demônio ou o diabo, todas essas figuras, elas são ruins. E quando você vê esse passe de bola na grande área ali entre o Espírito Santo e o demônio para colocar Jesus na fogueira, você fala assim, pera, então quem que de fato é essa figura que aparece no deserto? E aí você só consegue entender como um adversário, com alguém que está provando Jesus, né? Ele serve a um propósito que é divino, muito mais do que qualquer outra coisa. E é também, né, Alexandre, é como se passasse a primeira fase ali, não é? É sempre um rito de passagem do ministério de Jesus, sim. É sempre o início do ministério de Jesus. Ele vem para combater o mal, vencê-lo. E lógico, a gente já comentou isso em outros programas, vem justamente para mostrar que o seu projeto não é um projeto de poder, porque, de novo, as tentações do demônio para Jesus são tentações de poder, de usar o poder em favor próprio ou de fazer ali uma aliança com o próprio demônio, ou seja, é sempre uma lembrança para o leitor de que tudo aquilo que o demônio oferece é aquilo que o demônio oferece para todo cristão, para toda religião bem estabelecida, e que Jesus tirou de frente logo no começo. Ou seja, é o tipo de coisa que não pode acontecer com um cristão. Aliar-se ao poder, não é? Porque é real. Essa parte da tentação do deserto, Pedro, serve como uma dobradiça que liga os prólogos dos evangelhos com a fase missionária de Jesus, né? Em Marcos e em Lucas, isso é muito evidente, né? Então, em Marcos, muito rapidamente, Jesus enfrenta o demônio e já começa a sua missão exorcizando. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente. E em Lucas, também ali no versículo 4, isso também é muito similar com Marcos, apesar de todo o desenvolvimento lucano, que Jesus termina uma coisa, né? Termina ali as suas tentações, já começa a sua missão, e sua missão é de ação nesse sentido. Sim. E envolve a continuidade da luta com as forças demoníacas. E curioso e importante dizer que em Lucas, onde há o protagonismo do Espírito Santo, isso é importante, o Espírito guia Jesus para o deserto, para ser tentado, depois o guia para a sinagoga, e lá ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim, e ali ele faz o seu conteúdo programático. É bem interessante isso, não é? Esse movimento que existe de enfrentamento do demônio de Jesus é também um movimento do próprio Espírito Santo. Legal. Como as coisas acabam se correlacionando. Alexandre, vamos perder uma graninha, a gente já volta? Simbora! Early this morning, when you knocked upon my door, early this morning, when you knocked upon my door, I said, hello, Satan. Well, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. Me and the devil was walking side by side.
till I get satisfied. She said she don't see why that you will dog me around. She said you don't see why that you will dog me around. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may bury my body down by the highway side. You may bury my body down by the highway side. So my old evil spirit can catch a Greyhound bus and ride. E no episódio de hoje, nós estamos falando sobre os demônios nos evangelhos. Já começamos aí a primeira parte mostrando o aporte aí de Mateus e também daquilo que tem em comum nos 4 evangelhos. Já falamos também da tentação no deserto, que é importantíssimo, porque de fato marca ali o início da missão de Jesus, né? Faz parte aí dos ritos de passagem, batismo, tentação, e vamos trabalhar. E aí a gente pode se deter no Evangelho de São Marcos, ou segundo São Marcos, que para mim é o mais interessante quando se fala em demônio, porque ele é o primeiro a ser escrito, né, Pedro? Sim, sim. Eu acho que é importante por alguns dados, né? Se a gente vai falar de Jesus e a relação de Jesus com essa personagem, vamos colocar aqui o demônio como personagem, em termos de isso, literalidade, né, da obra Evangelho, faz todo sentido. Sim, sim. E Marcos é o evangelho mais histórico, tanto que ele tem características muito próprias, né? Que ele é o mais curto, ele termina com o túmulo vazio. O que há depois ali do túmulo vazio, já todos os biblistas dizem isso assim com muita tranquilidade, é um acréscimo. Ele é mais sintético. Lembra do Alexandre falando ali ainda no primeiro bloco, de que ele resolve todo o encontro de Jesus com o demônio em um versículo, ou seja, é tudo muito rápido, tudo muito de bate-pronto, justamente porque ele quer ter um acerto histórico, ele quer ser historicamente muito corretinho. E isso dá a Marcos uma oportunidade, aliás, Marcos nos dá uma oportunidade de enxergarmos essa relação dos dois quase que muito próximo ao evento, ou com um acerto histórico maior, sem histórias que se contaram daquilo e daquilo outro, sem, vamos assim dizer, floreios, né? Como o Lucas fala de Lucas. Como? Arrodeios. Sem arrodeios, exatamente. Ele vai a partir daquilo que é mais importante. A preocupação de Marcos é relatar, né? E de forma sintética, quase como dizendo, vou colocar esses tópicos para vocês se lembrarem, porque muita coisa já segue aí na cabeça das comunidades. E em Marcos, o exorcismo, ele é praticamente um sinônimo de cura de enfermidades, não é, Alexandre? Isso vai muito de encontro com o pensamento do Albert Nolan, mesmo do Padre Quevedo, que falam que as curas de Jesus, elas têm muito mais um quê? O Jesus com os demônios tem muito mais um quê? De cura física do que um embate verdadeiramente com o demônio, né? Sim. E tem uma doutora em história, se eu não me engano, a Tupá Guerra, que é queridinha dos podcasts aí, né? E que ela frisa muito isso,
né? É muito interessante porque é uma pessoa, digamos, do meio acadêmico e não necessariamente do meio acadêmico cristão, né? Olha a coisa com um certo distanciamento, é o que me parece, pelo menos. E ela frisa muito isso, que para a mentalidade judaica do tempo ali da escrita do Novo Testamento e também daquele período chamado interbíblico, né, entre um testamento e outro, os demônios, eles estão muito associados a doenças. Então, praticamente para cada doença você tinha um demônio. E isso você vê em todas as ocorrências da palavra demônio no Evangelho de Marcos. Jesus encontra alguém doente, expulsa o demônio e a pessoa fica curada. E isso vai se repetindo e é muito legal de ver isso no Evangelho de Marcos, porque primeiro você consegue perceber isso, que a desordem física geralmente ela tem uma origem psíquica e espiritual. Mas a gente não precisa levar isso para um lado assim, então as doenças têm uma origem simplesmente espiritual. Não, né? Às vezes tem um fator de fato que é orgânico ou microbiano que seja, né? Mas para a mentalidade daquela época, você perceber que existe algo que não pode ser visto e que está agindo sobre a pessoa, e que essa pessoa, quando se cura, ela é tirado dela esse ser desordeiro, esse ser caótico que está atrapalhando a sua saúde, é fabuloso. Não está muito distante da nossa própria mentalidade do que são as doenças, né? São desequilíbrios. E aí quando você pensa, por exemplo, numa pessoa que fuma, né? O fumo por si, ele é maligno, né? Pode trazer aí algum prazer, mas ele, para sua saúde, não acrescenta nada. E a pessoa tem uma desordem tal, né? De ordem psíquica, ou às vezes até espiritual, que ela adquire uma compulsão, adquire um vício, você vai perceber que espiritualmente ela tá doente. E isso foi levando essa pessoa a certos problemas, né? Que favoreceram o agente, digamos, externo, enfim, né? Se você for pensar, Pedro, em tempos de pandemia, geralmente as pessoas que pegaram aí Covid 5, 6 vezes nesses últimos 2 anos, é uma desordem psíquica, no mínimo, né? Porque é negacionista e não quis usar máscara, não quis tomar vacina. Se Deus protegeu, que ainda ficou, que sobreviveu, mas as suas doenças teve ali um fator de ordem não corporal, ordem psíquica, sim, né? De ordem não corporal que interferiu. Sim. Eu acho que é voltar e dar relevo a isso, né? Marcos, em geral, coloca os demônios como uma enfermidade das quais Jesus cura. Há ali até uma alusão à unção dos enfermos, não é isso? No capítulo 6 de Marcos, na missão dos 12, eles expeliam os demônios porque ungiam com óleo os enfermos e os curavam. Ou seja, está ligado àquilo que é o evangelho mais histórico, há uma ligação muito direta e muito clara dos demônios com as enfermidades. E aí, como eu disse, vai em conformidade com outros pensamentos de outros teólogos. Então quer dizer que o demônio é enfermidade? Bom, até naquilo que é mais básico, se você pensar que o demônio é o mal e que uma enfermidade é um mal e que Jesus combate o mal, é natural que isso aconteça. Né? É natural que isso aconteça, mas Marcos, na sua praticidade, naquilo que é a sua brevidade, o seu poder de síntese a respeito de Jesus, ele coloca isso muito claro, de que a presença do demônio, ela é geradora de doença, ela é geradora de enfermidade, ela desperta o mal e ele precisa ser expulso, curado, precisa que isso seja tirado da pessoa. Aí, Alexandre, a gente falou de Lucas, né? Eu acho que a gente pode se deter muito rapidamente em Lucas, porque
é o evangelho que tem mais... ele é mais parabólico, né? Ele tem parábolas, ele tem muitas histórias, Jesus conta muitas parábolas, é o evangelho das parábolas. Diálogos. Sim, ele tem detalhes assim que são muito particulares. Os destinatários do evangelho segundo Lucas eram os pagãos. Se Mateus era para os judeus que estavam vindo para o cristianismo, Lucas é um evangelho escrito para pagãos que vêm para o cristianismo, não é? Então há uma necessidade ali de uma maior elaboração e tudo, e ali os demônios em Lucas, eles têm características muito mais fortes, não é? Fortes não no sentido só de fortaleza, mas são mais descritos, eles afrontam Jesus, travam diálogos, e é curioso que é essa imagem de demônio que é mais usada hoje em dia, né? Quando a gente vê esses exorcismos aí, é verdadeira entrevista com capeta, né? Sim. É interessante que parece que algumas pessoas queriam ver os demônios só no inferno, né? E isso não fica muito bem explicado na teologia católica, mas eles transitam, né? Como é que os demônios, os anjos, né? Do Beelzebu, eles saem lá da fornalhinha, quem é que abre a porta, mas no imaginário das pessoas é isso, eles saem de lá e vêm pra cá, e também não explicam muito bem como é que Jesus venceu o demônio, ou os demônios, e eles continuam atuando nesse mundo. Que vitória é essa, então, né? Afinal de contas. E pra gente perceber o quanto que isso é problemático, né? Essa magnanimização do demônio e tal. Mas em Lucas é muito, assim, salta muito aos olhos quando você percebe que o demônio é, de certa maneira, alguém que afronta Jesus, mas não impede de igualdade. É quase ali como se fosse alguém, sim, que é um adversário, mas ele é um adversário fraco que fica provocando. Então, às vezes, ele é um X9. Jesus fala assim, ó, sai daqui, sai dessa pessoa. E ele fala assim, se eu sair, eu vou sair contando por aí. E que você é o Messias. E Jesus fala, olha, não conta pra ninguém. Fala, vou contar sim. Aí faz todo ali um jogo de cena, né, pra afrontar Jesus, e Jesus acaba vencendo, e mais pra frente Jesus encontra um outro, e essa cena vai se repetindo, né, das provocações. E aí tem a cena, uma das que são mais impressionantes, que é a de Legião. Sim, né? eu ia, se você não falasse, eu ia chegar aí também. E é sempre dessa maneira. Tem também uma figura que para mim particularmente é muito, muito querida, né, que é Maria Madalena, que os evangelhos dizem que dela saiu 7 demônios, e é sempre é muito parecido com Marcos e também com Mateus, né, de a pessoa estar num estado caótico que faz com que ela emudeça, ou ela perca a sanidade, ou ela não escute, e quando Jesus toca, ou faz uma oração, ou dá uma palavra de poder de saia daí, a pessoa recobra e fica boa. No caso de Maria Madalena, ali em Lucas 8, ela passa a ser uma das seguidoras de Jesus. E é aqui, né? Aliás, é curioso, porque é daqui, exatamente desse capítulo 8, desses trechos, né? Sobretudo do capítulo 8, que vem essas imagens de demônio muito usadas hoje em dia, né? Das pessoas que se debatem, de Jesus perguntando qual é... Porque é um epilético, né? É o epilético que está sempre ali junto com... colocado em correntes, que anda ali entre os túmulos. É uma cena muito bem construída por Lucas, e parece que ela virou a base para os demônios de hoje, né? Os demônios de hoje não leram outra coisa.
Leram só o capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas, porque se debate, fala grosso, é entrevistado, chama a legião, porque eram muitos demônios. Só tem uma coisa que é interessante que não tem, né? Porque Jesus, quando exorciza esses demônios, os dirige aos porcos. E a manada de porcos se precipita no desfiladeiro e os porcos acabam morrendo. Esse trecho não tem. Esse trecho não há, né? Quando exorcizam, não vai para lugar nenhum o demônio, né? Não vai para os porcos, não vai para nada. Mas esse trecho do capítulo 8, ele é base aí para os exorcismos modernos. Alexandre, você quer se ater mais em alguma coisa em Lucas ou a gente pode caminhar para outra ponta de historicidade do Evangelho? Vamos para outra ponta, vamos para João, que também, olha, é um balde de água fria quando a gente pensa em João como é o evangelista da teologia do alto, né? Que fala de coisas espirituais de uma outra maneira. Então você pensa que vai descortinar um monte de coisas, né? Do mundo espiritual. É o da maturidade, né? É o evangelho mais eclesial, ele já é mais maduro, ele reflete a caminhada de uma igreja, ele reflete, na verdade, o que há de formulação já do cristianismo bem mais formatado do que Marcos, por exemplo, não é? Porque aí é quase um século de diferença. E aí, como é que é a parada do demônio em João, hein, Ferreira? Primeiro que tem pouquíssimas ocorrências, né? E em João, demônio, a palavra demônio, pelo menos nas traduções em língua portuguesa, é praticamente um xingamento, né? Então, quem é o primeiro xingado de demônio no Evangelho de João? Judas. Né? Judas. No logo meio de ali vós tem um demônio. Logo no começo fala assim, um dos 12, um era como demônio. E depois, né? Ele é chamado de... Olha aqui, ó. O demônio entrou nele, o tocou e ele agiu como demônio ou como um endemoniado, né? Fora isso, em João, você tem o capítulo 8 de João, que Jesus tem uma disputa ali, né, de paternidade com os seus adversários das sinagogas, do templo, né? Que fica aquele jogo assim de Jesus falar assim, vocês são filhos do demônio. Aí eles falam, não, a gente não é filho do demônio, não. Você é que é filho do demônio. É toda uma discussão sobre a paternidade, né? Que Jesus fala fala aquilo que vem do pai, quem é o seu pai, né? E aí fica esse jogo de empurra, até que Jesus diz, né? Vosso pai, porque tem a questão de somos filhos de Abraão, né? E aí Jesus fala, não, o pai de vocês é outro. É outro. E aí volta aquela ideia, né, que o Pedro trouxe lá do começo, de que essa figura, esse personagem, ou mais no Evangelho de João, esse adjetivo, tem a ver com o mal, né? E aqui no Evangelho de João, que é também o Evangelho da verdade, é uma oposição à verdade, é a mentira. Então, vocês são filhos do pai da mentira, vocês são mentirosos, e então Jesus se opõe como aquele que fala a verdade, uma verdade que incomoda, e confronta, afronta, combate aqueles que espalham as fake news, aqueles que espalham as fofocas, aqueles que não ajudam as pessoas a estarem melhor nesse mundo, mas ao contrário, bota as pessoas para baixo, bota fardo, fecha a porta do reino dos céus, deixa todo mundo triste, ou povo sem graça, esses opositores de Jesus, né, que são chamados por ele de filhos do capeta. Essa conexão com a verdade, ela é muito cara a João, né? Não à toa que nesse capítulo 8 ele fala do conhecereis a verdade vos libertará, e quem é a verdade? É Jesus. E quem é a mentira? É o demônio, não é? E em João que o demônio é o responsável pela ação da traição, não é? Porque o demônio entra
em Judas, não é isso? Já se cantava essa bola, né? Mas na última ceia o demônio entra em Judas e ele vai lá e o trai por 30 moedas, né? Ou seja, há uma relação ali também da ação demoníaca com o entregar o amigo, com a sanha pelo dinheiro, pela riqueza. Em alguns momentos se fala de Judas verdadeiramente incomodado porque o dinheiro não foi para a bolsa, não foi para os pobres, mas na primeira oportunidade em que o demônio entra ele mostra que o interesse dele nunca era com os pobres, mas era com o dinheiro, que não era gasto do jeito que ele queria, né? Então há toda essa alusão aí muito clara do demônio entrando em Judas, mas é sobretudo há um xingamento e uma oposição. Se Jesus é a luz, o demônio é as trevas. Se Jesus é a verdade, o demônio é a mentira. E essa dualidade que existe nesse evangelho, que ressalto, é o evangelho mais maduro, é o evangelho já com mais teologia, é o evangelho que é o retrato daquilo que a igreja já vivia ali no século I, começo do século II. E aí dá pra gente ver a pouca importância que o demônio tem, não é, Alexandre? Sim. Eu acho que o legal é perceber isso. Se em Marcos, não é que a gente tá dando pouca importância pro demônio, dizer pra você não se importar, não é isso. Mas se em Marcos há uma clara ligação do demônio com as enfermidades, em João, o demônio nem ocupa tanta cena, quem ocupa é Jesus e suas atitudes de misericórdia, de amor, a própria Eucaristia, ou seja, o foco está em outra coisa. Aí, a guisa de conclusão, ao menos da minha parte, deve ficar uma observação importante, porque a gente vê muita pregação falando do mal. Esses dias eu fui numa missa de 7º dia do meu sogro, era um dia de festa, de alegria, eu não sei se eu falei isso aqui ou não, se falei, desculpem, eu sou repetitivo, é a idade chegando, mas a homilia, que era de uma ocasião festiva, era uma festa, 13 de maio, não é? Só falou de pecado, de demônio e de mal, não é? A gente está vivendo um anti-evangelho, o evangelho é boa notícia, é alegria, é falar de misericórdia. Hoje em dia a gente tem um movimento na igreja de gente que fala, eu não gostei porque o padre não falou de pecado, de inferno. As pessoas que parece que querem isso, não é? Sendo que se você olhar dentro dos evangelhos, o relevo é sobre Jesus, o relevo é sobre o amor. O demônio tem o seu espaço ali, mas não é tanto espaço quanto querem dar para ele hoje. O que está acontecendo, Alexandre? Rapaz... Cara, pra mim também salta aos olhos, sobretudo quando você vê essa pouca importância do demônio em João, que se liga com os sinóticos, exatamente nessa coisa de ser um xingamento. Vocês são filhos do pai da mentira, e quando acusam Jesus nos sinóticos, você está a serviço de Beelzebul, como quem diz assim, você é um charlatão. Mostra muito, Pedro, essa atitude de algumas pessoas que se dizem religiosas, mas são exatamente o contrário disso, né? Essas pessoas que, quando você traz uma boa notícia, quando você traz um alento, quando você tenta mostrar uma saída, a pessoa vem assim com, mas será? Jesus veio, expulsou demônios, curou as pessoas, anunciou o reino, né? Trouxe um alento e uma saída para aqueles que eram mais pobres. E aí chega a turma do mas será? Vamos ficar do jeito que tá. Não, pera, tem alguma coisa errada nesse Jesus aí. Porque bom desse jeito, tem alguma coisa, não sei. Esse povo, né, que como diz São Francisco de Assis, agora o Pedro até sorriu que eu já intuí aqui. Abri aqui um sorriso. Quando São Francisco fala onde houver a dúvida, São Francisco fala que o leve a fé, né? Sim. Então, o que se opõe aos filhos do demônio? A fé, né? A fé irrestrita, né? A fé em Jesus é também uma fé que pede para que a gente tenha fé em nós mesmos, que a gente tenha fé no futuro, né, Pedro? Que a gente pode chamar de esperança. Então,
nós somos comissionados pelo nosso batismo, né? Somos enviados, somos chamados para participar da missão de Jesus, para sermos esses exorcistas, esses que expulsam os demônios. Como? Com fé, levando esperança, levando uma palavra que dissipe a dúvida. Então, não seja tímido na sua fé, não seja, digamos, uma pessoa que quando chega todo mundo, ai meu Deus, lá vem ele que problematiza tudo, ou aquele que tem a verdade soberana. Ser um portador de fé não significa colocar a sua verdade goela abaixo das pessoas, mas encher as pessoas de entusiasmo, inspirá-las, ajudá-las a se sentirem bem, melhor e com força para continuar caminhando, né? É isso, é o que Jesus faz quando restabelece as pessoas das possessões demoníacas, coloca-as de novo no caminho, coloca-as de novo na vida e assim as fazem seguir, transformando-as em novos portadores da boa notícia. Afinal, é isso que Jesus faz: combate o mal e descortina aos outros a possibilidade de uma nova vida, de uma nova realidade. Alexandre, não sei você, eu acho que não tem mais nada. Eu também vou terminar por aqui e só faço esse convite aí, não acredite em nós por nós mesmos, né? Tenha esse prazer de ir aos evangelhos e se alguma coisa ficou para trás, se você acha que cabe aqui um dedo a mais na prosa, conversa conosco @gmail.com ou nas nossas redes sociais, o @umconversa, ou no YouTube, sinal de fumaça, bate-sinal. Uma hora a gente lê. Uma hora a gente lê e a gente acha. Lê. Aliás, pessoal, eu vou pedir pro Foca, né, o dono da casa virtual de uma conversa, para colocar essas ocorrências, Alexandre. Pode? Essas que você fez? Acho que valem a pena, como um bom adendo aí ao programa. Então, aqui as ocorrências de demônio em Marcos, Mateus, Lucas e João, de modo que você possa ver aí mais ou menos de onde a gente caminhou. É isso, Alexandre. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. Sai, capeta! Sayonara!